Ela era a típica esposa de subúrbio, casa perfeita, vida tranquila, até que se apaixonou pelo empreiteiro. Um caso de 2 meses, um print no Facebook, uma explosão de vingança que custou tudo. Quando o marido descobriu, ela não perdeu só o casamento. Perdeu o emprego, a reputação, os amigos e quase a liberdade. As outras esposas do bairro viraram as costas. A vizinhança fez uma petição para expulsá-la. A mãe dela parou de atender. A irmã só falava por pena. E enquanto o ex-marido recomeçava com outra, ela juntava cacos recolhendo lixo com um colete laranja e uma tornozeleira virtual. Todo mundo achou que ela tinha surtado, mas ninguém viu a solidão antes do caos. Eles achavam que tinham acabado com ela, mas ela ainda estava respirando. E quem respira pode recomeçar. Ela destruiu tudo, mas reconstruiu do zero, porque perder tudo foi a única forma de descobrir quem ela era de verdade. Postei as fotos nuas do meu marido no grupo do condomínio no Facebook para me vingar dele. Estou sentada aqui com papéis legais espalhados pela mesa da cozinha, me perguntando como diabos cheguei a esse ponto. Meu marido me pegou, dormindo com o empreiteiro 3 semanas atrás. Não era qualquer empreiteiro, era o cara que construiu metade das casas do nosso condomínio. Estávamos reformando o nosso banheiro principal havia 2 meses, e as coisas simplesmente aconteceram. Ele é esse cara rústico, com mãos calejadas, e ele realmente me ouvia quando eu falava. Diferente do meu marido, que emocionalmente se desligou há anos, no dia em que tudo foi pro inferno, meu marido chegou mais cedo de uma viagem de trabalho. Eu estava com o empreiteiro no banheiro, ainda inacabado, quando ouvimos a porta da garagem. Corremos para nos vestir, mas meu marido entrou direto. O olhar no rosto dele, não consigo nem descrever, pura devastação misturada com raiva. Ele começou a gritar conosco, me chamou de todos os nomes possíveis. O empreiteiro pegou as ferramentas e fugiu pela porta dos fundos como um covarde. Meu marido começou a jogar coisas e dizia que ia arruinar nossas reputações, que todo mundo no bairro ia saber que tipo de pessoa eu realmente era. Quer agir como uma vadia? Tudo bem, vou garantir que todos saibam exatamente o que você é, ele gritou. Durante 3 semanas, ele ficou frio como gelo, dormindo no quarto de hóspedes, fazendo comentários sarcásticos. Ontem, o advogado dele me entregou os papéis do divórcio no meu trabalho, na frente dos meus colegas. A humilhação foi insuportável, mas aqui é onde tudo ficou ainda mais bagunçado. Na noite passada, eu estava bêbada, mexendo no celular dele, enquanto ele tomava banho. Encontrei uma pasta cheia de fotos que ele tirou de si mesmo para um aplicativo de namoro. Ele já estava preparando a saída antes mesmo de me pegar. Fotos do pênis, selfies no chuveiro, o pacote completo. Esse homem já estava planejando a própria fuga enquanto se fazia de vítima. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Fiquei furiosa com ele por estar bancando o coitado enquanto secretamente se preparava para seguir em frente. Então, tirei prints das fotos mais explícitas e postei no grupo do Facebook da Associação de Proprietários, com a legenda: só queria que todos vissem que tipo de homem meu futuro ex-marido realmente é, já que ele anda dizendo a todos que tipo de mulher eu sou. A postagem ficou no ar por uns 20 minutos, antes de ser removida pela administradora do grupo. Mas 20 minutos foram suficientes. Prints começaram a circular nos grupos de bate-papo da vizinhança. O carteiro viu, os professores dos nossos filhos viram, todo mundo viu. Meu marido saiu do banheiro com o celular explodindo de notificações. Ele ficou branco como papel quando percebeu o que aconteceu. Começou a hiperventilar e teve que se sentar na cama. Como você pôde fazer isso comigo? Ele repetia sem parar. Agora, 3 famílias da vizinhança estão ameaçando me processar por ter postado conteúdo explícito em um lugar onde crianças poderiam ver. A Associação de Proprietários está considerando nos multar. O chefe do meu marido ficou sabendo e ele pode perder o emprego. A mãe dele me ligou chorando, implorando para que eu consertasse isso de alguma forma. Me sinto enjoada com tudo isso agora, mas parte de mim acha que ele mereceu. Ele ia destruir minha reputação de qualquer jeito. Já estava fazendo perfis em aplicativos de namoro enquanto se fazia de marido devastado. Por que só eu deveria sofrer as consequências? Minha irmã disse que eu ultrapassei um limite que não tem volta, que trair não justifica o que eu fiz. Mas minha melhor amiga acha que ele mereceu por ter me humilhado no trabalho com aqueles papéis de divórcio. O empreiteiro agora nem atende mais minhas ligações. Disse que essa confusão é demais e que não pode terminar o banheiro. Então agora
estou presa com uma casa meia reformada, um marido que não fala comigo, processos em potencial e o bairro inteiro falando sobre nós dois. Sou a babaca por ter postado essas fotos? Ou meu marido teve exatamente o que merecia por planejar me humilhar primeiro? Atualização. Santo Deus, gente! As consequências da minha postagem ontem foram insanas. Não consigo acreditar em como tudo está saindo do controle tão rápido. Antes de tudo, obrigada a todos que comentaram. Até os que me chamaram de psicopata, acho que eu precisava ouvir isso. Mas alguns de vocês não entendem o quadro completo. Então deixa eu preencher algumas lacunas. Hoje de manhã, acordei com o carro do meu marido fora da garagem. Ele deixou um bilhete no balcão da cozinha, dizendo que está na casa do irmão e que eu não devo entrar em contato, a não ser por meio de advogados. Bem maduro, né? Mas isso nem é a pior parte. Por volta das 10 horas, bateram na minha porta. Era minha vizinha de 3 casas abaixo, com o marido. O filho de 8 anos deles viu as fotos antes que fossem removidas. Precisamos conversar, ela disse, bem séria. O filho deles estava rolando pelo grupo da Associação de Proprietários porque gosta de ver fotos dos cachorros dos vizinhos. Em vez disso, deu de cara com o pênis do meu marido. O menino perguntou à mãe o que estava vendo e ela teve que explicar por que as pessoas não postam fotos assim. Moai, meu filho não conseguiu dormir a noite passada porque estava confuso e chateado, ela me disse. Você traumatizou uma criança com pornografia de vingança. Pornografia de vingança. Essa frase me atingiu como um tijolo. Nunca pensei dessa forma. Mas tecnicamente foi isso que eu fiz, não foi? O marido dela também estava furioso. O que você fez é ilegal nesse estado. Podemos prestar queixa, mas estamos te dando uma chance de consertar isso primeiro. Eles querem que eu pague sessões de terapia para o filho, $300. Eu disse que ia pensar, mas honestamente, de onde eu vou tirar esse dinheiro? O empreiteiro deu no pé, então vamos ter que contratar outro para terminar o banheiro, o que vai sair bem mais caro. Depois que eles saíram, liguei chorando para minha irmã. Ela veio com vinho e lenços. Eu disse para ela, acho que ferrei tudo dessa vez. Acha? Ela respondeu. Postar fotos do pinto dele no Facebook? O que você tinha na cabeça? Tentei explicar sobre as fotos do aplicativo de namoro, como ele já estava planejando me deixar de qualquer jeito, mas ela me cortou. Isso não importa agora. Você não pode desfazer isso. Você precisa de controle de danos. Ela tem razão, mas eu não sei como consertar essa bagunça. O bairro todo está comentando. Fui comprar mantimentos e a caixa do supermercado, que mora aqui, nem fez contato visual comigo. Então, perto da hora do jantar, meu telefone toca. É a mãe do meu marido. Ela está soluçando. Como você pôde fazer isso com meu filho? Ele é um bom homem, trabalha tanto e agora os colegas estão fazendo piadas com ele. Tentei contar sobre a traição, sobre como ele ia me humilhar primeiro, mas ela desligou. 1 hora depois, minha própria mãe me liga. Aparentemente, a mãe do meu marido ligou para ela. Jay, eu te criei melhor do que isso, minha mãe disse. Não é assim que resolvemos nossos problemas. Mas mãe, ele... Não me importa o que ele estava fazendo. Você postou fotos nuas do seu marido na internet. Você entende como isso faz nossa família parecer? Então agora, minha própria mãe tem vergonha de mim. Meu marido não fala comigo. Os vizinhos me odeiam. O empreiteiro sumiu. E posso ser processada por várias pessoas. Mas o que mais me corrói? Descobri por um amigo em comum que meu marido está dizendo a todos que fui eu quem começou o caso há meses. Está se pintando como o marido fiel que tentou salvar o casamento enquanto eu o traía pelas costas. Não foi assim que aconteceu. Sim, eu traí. Mas ele se desligou do casamento há 2 anos. Não me toca há meses. Mal fala comigo, exceto para reclamar de contas ou da casa. Quando foi a última vez que ele perguntou como foi meu dia? Quando ele disse que eu estava bonita, o empreiteiro me fez sentir viva de novo. Como se eu importasse. Como se valesse a pena ouvir. Meu marido não me faz sentir assim há muito tempo. Então sim, eu postei os nudes dele. E agora todo mundo acha que sou uma psicopata vingativa. Mas ninguém está perguntando por que eu estava tão desesperada por atenção a ponto de acabar na cama com outro homem. Estou errada por achar que meu marido também tem parte de culpa nisso tudo? Ou estou apenas inventando desculpas por ser uma péssima pessoa? O advogado que minha irmã recomendou quer $2.000 adiantados só para assumir o caso. Eu não tenho esse dinheiro. Meu marido controlava toda a nossa grana e agora estou presa. Amanhã, o Conselho da Associação de Proprietários vai se reunir para decidir se vão nos multar por violar as normas da comunidade. Como se minha vida já não estivesse destruída o bastante. Fico pensando naquele garotinho que viu as fotos. Essa é a parte que mais me faz mal. Ele não merecia ver aquilo. Tudo por culpa dos pais, que não conseguiram resolver seus problemas como adultos. Mas também fico pensando no meu marido, criando perfis de namoro, enquanto se fazia de vítima. Se ele já ia embora, por que não foi logo? Por que me fez passar por semanas de tratamento frio e jogos psicológicos? Não sei o que fazer agora. Parte de mim quer arrumar as malas e sair da cidade, começar de novo, em algum lugar onde ninguém conheça essa confusão.
confusão. Mas não tenho como me mudar, nem posso abandonar a casa que compramos juntos. Como se volta de uma coisa dessas? Como encarar os vizinhos quando todos acham que você é lixo? Como reconstruir quando tudo está quebrado? Jesus Cristo, eu achei que ontem tinha sido ruim, mas hoje foi um pesadelo completo. Estou tremendo enquanto escrevo isso. A reunião da Associação de Proprietários aconteceu. Fui achando que talvez pudesse me explicar, pedir desculpas, fazer o que fosse para acabar com isso. Grande erro. A reunião foi no centro comunitário. E tinha muito mais gente do que o normal. Normalmente, essas reuniões só têm umas 6 pessoas que se importam com as regras de paisagismo. Hoje tinha pelo menos 30 vizinhos ali. O presidente do conselho começou a ler os itens da pauta, mas todo mundo só olhava para mim. Finalmente, um cara levantou a mão. Podemos abordar o elefante na sala? Todos estamos aqui por causa do incidente no Facebook. A sala ficou em silêncio total. Senti meu rosto queimando de vergonha. Temos crianças nessa comunidade, disse uma mulher. O que ela fez foi nojento e ilegal. Então minha vizinha do lado se levantou. Nós costumávamos ser amigas. Nossos filhos brincavam juntos quando eram pequenos. Moro aqui há 8 anos e nunca vi nada tão inapropriado. Esse não é o tipo de pessoa que queremos representando nossa vizinhança. Um por um, começaram a me atacar, que sou uma vergonha, que os valores das propriedades podem cair por causa da má reputação, que os filhos deles não podem desver o que viram. Tentei levantar e falar, mas minhas pernas tremiam. Eu sei que o que fiz foi errado, comecei. Eu estava magoada e com raiva, e cometi um erro terrível. Erro? Gritou uma mulher no fundo. Você postou imagens pornográficas em um fórum público onde crianças podiam ver. Isso não é um erro, é um crime. O presidente do conselho tentou acalmar a situação, mas as pessoas começaram a gritar umas por cima das outras. Alguém mencionou chamar a polícia. Outra pessoa sugeriu que deveríamos ser forçados a nos mudar. Então, a esposa do empreiteiro apareceu. Eu nem sabia que ele era casado. Ela sabia da reunião. Ela também destruiu a reputação do meu marido. Ela anunciou para a sala inteira que ele estava recebendo ligações ameaçadoras a semana toda. As pessoas estavam cancelando seus contratos com ele. Meu estômago revirou. Eu não fazia ideia de que outras pessoas estavam sendo prejudicadas por isso. Ela caminhou direto até onde eu estava sentada. Você não é apenas uma traidora e uma criminosa. Você é egoísta. Você não pensou em ninguém, além de si mesma, quando postou aquelas fotos. A sala inteira explodiu em aplausos. Eles realmente a aplaudiram por me confrontar. Comecei a chorar e não consegui parar. Tive que sair correndo enquanto as pessoas ainda gritavam comigo. Cheguei em casa e vi o caminhão do meu marido na garagem. Pensei que talvez ele estivesse pronto para conversar, mas quando entrei na casa, ele estava empacotando caixas. O que você está fazendo? Perguntei, levando minhas coisas para o depósito. Amanhã vou entrar com o pedido de divórcio. Ele nem olhou para mim, só continuou jogando roupas nas caixas. Precisamos conversar sobre o que vai acontecer com a casa, ele disse. Não podemos tentar resolver isso? Perguntei. Ele finalmente me olhou e seus olhos estavam tão frios. Resolver o quê? Você me traindo? Você postando fotos íntimas minhas na internet? Você nos humilhando na frente de todo mundo que conhecemos? Você já estava planejando me deixar de qualquer forma, eu disse. Aquelas fotos de aplicativos de namoro provam isso. Aquelas fotos são de 2 anos atrás, quando estávamos separados por 3 meses. Lembra quando você disse que precisava de espaço para descobrir o que queria? Meu coração afundou. Eu tinha esquecido completamente daquela separação. Voltamos a ficar juntos e eu pensei que estávamos trabalhando no relacionamento. Guardei aquelas fotos no meu celular porque sou um idiota que não apaga arquivos antigos. Ele continuou. Eu não estava planejando nada. Estava tentando salvar nosso casamento, mesmo depois de perceber que algo estava errado. Ele sabia. Ele sabia que eu estava traindo antes de nos pegar. Há quanto tempo você sabia? Sussurrei. 2 meses. Dava para perceber que algo tinha mudado. Você parou de querer passar tempo comigo. Começou a trabalhar até mais tarde, roupas novas, perfume novo. Eu não sou burro. Então por que não disse nada? Porque eu ainda tinha esperança de que você voltasse à razão e terminasse por conta própria. Achei que talvez pudéssemos superar isso se você escolhesse o nosso casamento, em vez do que quer que fosse isso. Me senti a pior pessoa do mundo. Ele sabia do caso e ainda assim tentava consertar as coisas. E eu respondi postando as fotos íntimas dele na internet. Me desculpa, eu disse. Me desculpa mesmo. É tarde demais para desculpas. O que você fez ontem destruiu qualquer chance que tínhamos. Ele terminou de empacotar e foi embora sem dizer adeus. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Vimos o que você fez. Você está recebendo o que merece. Depois outra. Vagabunda traidora. Alguém tinha conseguido meu número e compartilhado. Comecei a receber mensagens horríveis a cada poucos minutos. Tive que desligar o celular. Por volta da meia-noite, alguém bateu na minha porta.
Olhei pela janela e vi 2 policiais. Recebemos uma denúncia de assédio e distribuição de imagens explícitas sem consentimento, disse um deles quando abri a porta. A vizinha, com o filho de 8 anos, tinha feito a denúncia. Eles pegaram meu depoimento e disseram que o promotor público analisaria o caso. Isso é considerado uma contravenção no nosso estado, explicou o policial. Você pode pegar uma multa de até $5.000 e até prisão. Prisão. Eu poderia ser presa porque fui magoada, burra e quis me vingar. Depois que eles foram embora, sentei no chão do banheiro e chorei até não conseguir respirar. O banheiro que eu e o empreiteiro íamos reformar. Metade dos azulejos estão faltando. Não tem chuveiro funcionando, assim como o resto da minha vida, completamente quebrado. Minha irmã veio aqui esta manhã, depois que liguei para ela chorando. Ela olhou para mim e disse: precisamos resolver isso de verdade. Você precisa contratar aquele advogado hoje. Chega de esperar. Eu não tenho dinheiro. Então pega emprestado. Vende alguma coisa. Dá um jeito, porque se você não resolver isso legalmente, vai acabar presa e perdendo tudo do mesmo jeito. Ela está certa. Mas eu não sei onde conseguir $2.000. Meus cartões estão estourados por causa da reforma. Não consigo um empréstimo sem a renda do meu marido. Meus pais não vão ajudar depois da vergonha que causei na família. A esposa do empreiteiro estava certa. Eu realmente não pensei em ninguém além de mim. Aquela criança, o negócio do empreiteiro, o trabalho do meu marido, nossas famílias. Eu estava tão focada na minha dor que não me importei com quem mais se machucasse. Mas ainda estou com raiva. Raiva de que meu marido sabia da traição e não falou nada. Raiva de que ele me deixou pensar que nosso casamento estava bem enquanto planejava sua saída. Raiva de que todo mundo age como se trair fosse o pior pecado. Mas ninguém se importa que ele me abandonou emocionalmente primeiro. Será que isso me torna uma pessoa horrível? Que mesmo depois de toda essa destruição, ainda acho que ele tem parte da culpa? A pior parte é que acho que realmente amo o empreiteiro. Não só pelo sexo, mas pelo jeito que ele me ouvia, me fazia rir, prestava atenção em mim. Achei que talvez pudéssemos ter algo real juntos. Agora a esposa dele me odeia. O negócio dele está afundando. E ele nem fala mais comigo. Destruí tudo por uma fantasia que nunca ia funcionar de verdade. Amanhã preciso descobrir como pagar um advogado, lidar com possíveis acusações criminais e encarar uma vizinhança que quer me ver fora daqui. Tudo porque não consegui lidar com ser traída por alguém que já estava me traindo emocionalmente. Como você vive consigo mesma quando machucou tantas pessoas? Como seguir em frente quando todo mundo da sua vida acha que você é lixo? E porque ainda sinto que meu marido deveria ter lutado por nós, em vez de desistir? Essa provavelmente será minha última atualização, porque meu advogado disse que devo parar de postar sobre isso online. Mas eu preciso contar o que aconteceu, porque é muito pior do que eu imaginava. Primeiro, uma boa notícia. Mais ou menos. Consegui juntar dinheiro para o advogado vendendo meu carro e algumas joias. Peguei adiantamento no único cartão que ainda funcionava. O advogado diz que as acusações criminais podem ser reduzidas a uma multa se eu aceitar fazer serviço comunitário e aconselhamento. Uma pequena vitória, eu acho. Mas todo o resto desmoronou. Meu marido entrou com pedido de divórcio e está pedindo tudo. A casa, a aposentadoria, até o conjunto de porcelana da minha avó, porque foi presente de casamento. O advogado dele alega que sou financeiramente irresponsável e emocionalmente instável. Estão usando o post do Facebook como prova de que não sou apta. Seu marido está jogando pesado, disse meu advogado. Ele quer garantir que você saia sem nada. O homem que supostamente me amou por 12 anos quer me destruir completamente. Ontem, minha chefe me chamou na sala dela. Alguém enviou capturas do post do Facebook para o RH da empresa. Minha empresa tem uma cláusula de moralidade no contrato. Não podemos ter funcionários envolvidos nesse tipo de escândalo, ela disse. Reflete mal na nossa reputação. Fui colocada em licença administrativa enquanto investigam. Basicamente estou demitida, só que de forma educada. Agora estou sem renda, com contas legais se acumulando e numa casa que não posso mais pagar. Mas ainda pior, a esposa do empreiteiro apareceu na minha porta de novo. Dessa vez trouxe reforço. 2 outras esposas da vizinhança. Sabemos que você ainda está tentando entrar em contato com meu marido, ela disse. Não estava. Parei de ligar para ele depois da primeira atualização, mas aparentemente alguém tem ligado para o telefone do trabalho dele e desligado. Elas acham que sou eu. Não sou eu disse. Eu não liguei. Foda-se. Você destruiu o negócio dele e agora não vai deixá-lo em paz. Ela estava tão furiosa, gritando comigo na minha própria porta. As outras mulheres balançavam a cabeça como uma espécie de máfia. Se você não parar de assediá-lo, vamos pedir uma ordem de restrição. Depois que elas foram embora, liguei para o número do trabalho dele
só para ver se alguém estava mesmo ligando. A recepcionista atendeu e eu ouvi a voz dele ao fundo. Quem quer que seja, pare de ligar ou vamos envolver a polícia. Ele realmente acha que estou perseguindo ele. O homem que eu pensei que amava acha que sou uma psicopata. Naquela noite, bebi e fiz outra besteira. Fui até a casa dele de carro. Não planejava sair, só queria ver se as luzes estavam acesas, se ele estava bem. Patético, eu sei. Mas a esposa dele me viu parada lá. Saiu da casa de pijama gritando: "Você tá brincando que tá na frente da minha casa? Eu não ia incomodar vocês", eu disse. "Só cai fora da minha família antes que eu chame a polícia." Dirigi de volta para casa, chorando tanto que mal conseguia ver a rua. Fui parada 3 quarteirões antes de chegar. Os policiais sentiram cheiro de álcool. DUI, dirigir sob efeito de álcool. Além de tudo, agora tenho um DUI. Passei a noite na cadeia. Tive que ligar para minha irmã para me tirar de lá. Ela estava furiosa. "Que merda você tem na cabeça? Por que você tá piorando tudo ainda mais?" "Eu não sei porque não consigo parar de tomar decisões terríveis. É como se eu estivesse assistindo a mim mesma destruir tudo, mas não consigo controlar." O empreiteiro entrou com uma ordem de restrição hoje. Eu não posso chegar a menos de 60 metros dele, da casa dele ou do negócio dele. Se eu violar isso, vou para a cadeia. Meu marido soube da DUI, prisão por dirigir sob influência de álcool, e está usando isso no divórcio. Disse que isso prova que eu sou instável e potencialmente perigosa. Ela está em espiral fora de controle, escreveu o advogado dele nos documentos do tribunal. Meu cliente teme por sua segurança. Teme por sua segurança. O homem com quem eu vivi por mais de uma década tem medo de mim. Talvez ele devesse mesmo. Eu não me reconheço mais. 3 semanas atrás, eu era uma dona de casa do subúrbio com um problema de traição. Agora estou desempregada, enfrentando vários problemas legais. E todo mundo que eu conheço acha que eu enlouqueci. Os vizinhos começaram uma petição para me forçar a me mudar. Dizem que sou uma ameaça à segurança da comunidade. Já tem 37 assinaturas. Minha própria mãe não atende minhas ligações. Minha irmã é a única pessoa que ainda fala comigo. E mesmo ela está perdendo essa paciência. "Você precisa de ajuda profissional", ela me disse ontem. "Terapia de verdade, não só aquele controle de raiva imposto pelo tribunal." Provavelmente ela tem razão, mas eu não posso pagar terapia. Não posso pagar nada. Tive que penhorar minha aliança de casamento ontem para pagar o aluguel. O cara da casa de penhores olhou para as capturas de tela do Facebook no celular dele enquanto eu estava lá. "Você é aquela mulher", ele disse. Caramba, até estranhos me reconhecem agora. Estou famosa localmente, pelos motivos errados. O pior é que eu ainda sinto falta do empreiteiro. Não só do sexo, mas das conversas. Do jeito como ele me fazia sentir interessante e importante. Eu sei que é patético, mas continuo esperando que ele me ligue e diga que entende por que fiz o que fiz. Ele não vai. A esposa dele se certificou disso. Tenho passado as noites nesse banheiro inacabado, cercada por azulejos quebrados e promessas vazias, pensando em como tudo poderia ter sido diferente se eu apenas tivesse conversado com meu marido, em vez de correr para outro homem. Mas então lembro de como ele estava ausente, de como eu me sentia sozinha, de como estava desesperada por alguém que me notasse. Isso justifica postar as nudes dele? Não. Justifica a perseguição, o DUI e todas as outras coisas estúpidas que eu fiz? Definitivamente não. Mas explica por que uma pessoa normal poderia surtar e fazer algo horrível? Talvez. 3 semanas atrás, eu achava que meu maior problema era um casamento sem sexo e um marido desatento. Agora estou enfrentando acusações criminais, divórcio, desemprego e exílio social. Tudo porque eu não consegui lidar com a dor de ser ignorada por quem deveria me amar mais. O empreiteiro nunca ia deixar a esposa por mim. Eu sei disso agora. Mas por 2 meses, ele me fez sentir viva de novo. Alguém com quem valia a pena conversar. Alguém digno de toque. 2 meses de me sentir humana valiam a pena destruir minha vida inteira? Sinceramente, eu não sei mais. Tem dias que penso que sim. Tem dias que quero dirigir contra o tráfego. Minha audiência criminal é na próxima semana. O julgamento do divórcio é na semana seguinte. Depois disso, tenho que descobrir onde vou morar, já que não posso pagar essa casa sozinha. Talvez eu siga o conselho da minha irmã e me mude para o outro lado do país. Comece do zero, onde ninguém saiba sobre a postagem no Facebook, a traição ou qualquer outra coisa. Mas fugir parece admitir derrota. Como deixar meu marido vencer completamente? Então, de novo, talvez ele já tenha vencido. E é aí que estou, sem dinheiro, desempregada, acusada criminalmente e completamente sozinha. Tudo porque eu queria que alguém prestasse atenção em mim e não consegui lidar com a rejeição como um adulto
Eu fui a babaca por postar aquelas fotos? Obviamente sim. Mas também fui uma vítima de negligência emocional que só queria se sentir amada? Acho que vocês terão que decidir por si mesmos, porque honestamente, eu não sei mais o que é certo ou errado. Atualização 2. 6 meses se passaram desde minha última postagem. Alguns de vocês têm me mandado mensagens perguntando o que aconteceu, então achei que devia dar uma atualização final antes de deletar essa conta para sempre. As acusações criminais foram reduzidas para serviço comunitário e multa, como meu advogado previu. Passei 80 horas recolhendo lixo na estrada com um colete laranja brilhante. Punição apropriada, acho. O divórcio foi finalizado. Meu marido ficou com a casa, a maior parte das nossas economias e praticamente tudo mais. Eu fiquei com minhas roupas, o jogo de porcelana da minha avó, que eu imediatamente vendi, e cerca de $3.000. E fiquei com todas as dívidas legais. Aparentemente, ele realmente não estava planejando me deixar antes de nos pegar. O perfil de namoro dele era antigo, da nossa separação 2 anos antes. Ele só nunca deletou as fotos. Eu destruí nosso casamento por fotos de quando a gente estava realmente separado. A ironia seria engraçada se não fosse tão patética. Tive que voltar a morar com meus pais aos 34 anos. Foi humilhante. Meu pai mal falou comigo durante o primeiro mês. Minha mãe fazia comentários passivo-agressivos sobre escolhas terem consequências. Perdi meu emprego permanentemente. A cláusula de moralidade se manteve. Passei 4 meses desempregada antes de conseguir um trabalho num call center, ganhando metade do que ganhava antes. É uma droga, mas paga o aluguel do estúdio onde me mudei no mês passado. O empreiteiro e a esposa dele se mudaram de estado. O negócio dele nunca se recuperou do escândalo. Aparentemente, 3 outras esposas do bairro descobriram que seus maridos também o contrataram para projetos e ficaram desconfiadas. Nenhum deles estava traindo, pelo que sei, mas os rumores arruinaram sua reputação mesmo assim. Eu arruinei a carreira de um homem inocente porque não consegui lidar com minhas emoções. Essa culpa me corrói todos os dias. O garoto vizinho, cujos pais ficaram tão revoltados, ele está bem, crianças se recuperam melhor que adultos. Os pais dele nunca me fizeram pagar pela terapia. Disseram que só queriam que eu entendesse o impacto das minhas ações. Meu ex-marido se casou de novo 3 meses atrás. Vi as fotos do casamento no Facebook do irmão dele. Ela é mais jovem, mais bonita. Provavelmente não posta pornografia de vingança quando está chateada. Boa pra ele, sinceramente. Ele merece coisa melhor do que o que eu dei a ele. Comecei terapia depois que a obrigatória terminou. Agora pago do meu bolso, mesmo mal podendo. Estou aprendendo muito sobre por que fiz escolhas tão destrutivas. Descobri que tenho esse padrão de buscar validação em homens quando me sinto rejeitada. O empreiteiro não foi a primeira vez que recebi atenção imprópria em momentos difíceis do meu casamento. Foi só a primeira vez que agi de acordo. Minha terapeuta diz que eu usei o caso para evitar lidar com os problemas do meu casamento. Em vez de conversar com meu marido sobre me sentir negligenciada, encontrei alguém que me fazia sentir especial. Comportamento clássico de fuga. Ela também diz que postar as fotos foi sobre controle. Eu me sentia impotente no casamento e após ser pega traindo. Postar aquelas imagens foi minha forma de retomar o poder, mesmo que tenha destruído tudo. Nada disso justifica o que eu fiz. Entender sua psicologia não te torna menos responsável pelas suas ações, mas ajuda a explicar como uma pessoa normalmente racional pode tomar decisões tão espetacularmente ruins. A parte mais difícil é aceitar que eu fui a vilã dessa história, não meu marido, que emocionalmente se afastou, não o empreiteiro, que incentivou o caso. Europa, eu escolhi trair, eu escolhi postar aquelas fotos, eu escolhi perseguir a casa dele e dirigir embriagada. Cada coisa terrível que aconteceu depois foi consequência das minhas próprias ações. Meu antigo bairro ainda fala de mim às vezes. Minha irmã ainda mora lá e diz que as pessoas mencionam o incidente do Facebook em festas. Sou um conto de advertência agora. A louca que postou as fotos do pau do marido porque não soube lidar com o divórcio. Esse é meu legado naquela comunidade. É assim que as pessoas se lembram de mim. Penso no empreiteiro às vezes. Me pergunto se ele está bem, se o casamento dele sobreviveu ao escândalo. Espero que sim. Ele não merecia o que aconteceu com a vida dele por causa do meu colapso. Também penso no meu ex-marido. Se ele está feliz com a nova esposa. Se ele pensa nos bons momentos que tivemos antes de tudo dar errado. Provavelmente não. Eu também não pensaria se fosse ele. Alguns de vocês vão ler isso e pensar que eu tive o que merecia. Outros talvez sintam pena de mim. Ambas as reações são válidas. O que eu quero que vocês tirem dessa bagunça é simples. Converse com seu parceiro antes de trair. Vá à terapia de casal antes de procurar alguém que te faça se sentir especial. Divorcie-se antes de destruir a vida de todo mundo. E pelo amor de Deus, nunca, jamais poste fotos nuas de alguém sem permissão. Não importa o quanto você esteja magoado.
magoado. Não importa o quanto ache que a pessoa merece. Além de ser moralmente errado, é ilegal na maioria dos lugares hoje em dia. Os 5 minutos de satisfação que tive ao humilhar meu marido custaram meu casamento, meu trabalho, minha casa, minha reputação e quase minha liberdade. Valeu a pena? De jeito nenhum. Hoje, estou tentando construir uma vida quieta. Trabalho, terapia, pagar dívidas e evitar drama. Às vezes, eu namoro, mas sou honesta sobre minha bagagem. A maioria dos caras sai correndo quando ouve a história. Não posso culpá-los. Talvez um dia eu conheça alguém que consiga lidar com meu passado. Talvez um dia eu até me perdoe pelo dano que causei. Mas agora, estou focada em não ser mais a pessoa que destrói vidas quando as coisas não saem do seu jeito. A quem estiver lendo isso e se identificando, procure ajuda antes de fazer algo que não possa desfazer. Acredite em mim, a vingança é boa por uns 5 minutos. As consequências duram para sempre. E ao meu ex-marido, se algum dia você ler isso, desculpa, de verdade, você merecia muito mais do que o que eu te fiz passar. Espero que esteja feliz agora. É isso, terminei de contar essa história. Hora de seguir em frente e tentar me tornar alguém que mereça perdão. Obrigada por ouvir, Reddit. Foi real.